É um profissional aí da região do Centro-Oeste, ele vai se apresentar um pouquinho para quem não conhece. E tem aqui uma sequência de perguntas que eu quero tentar tornar essas perguntas de uma maneira realmente objetiva dentro da sua experiência para a galera aproveitar o que a gente vai conversar aqui dentro desses 30 minutos. Né? E a primeira pergunta, você responde e se apresenta. Beleza. De que forma a SBPT contribuiu para a sua jornada profissional? Bom, eu sou o Thomas, né? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E falar um pouquinho sobre a SBPT assim, me enche de orgulho bastante, porque eu entrei nela em 2015 e foi até um professor meu da pós-graduação que me levou para lá. Ele já até ganhou o prêmio de personal do ano, mas mudou de carreira, foi para outra vertente, que é o Bruno Elias. Então, o Bruno Elias me trouxe... É verdade, cara. Ele que me levou para a SBPT e, cara, desde quando eu entrei, foi 2014, eu estava na época fazendo a pós-graduação em treinamento funcional. Então, dali foi onde minha carreira deu uma guinada mesmo. Eu lembro que quando eu entrei, nossa, meu sonho era ter 5 alunos de personal e eu tinha 3 e chorava, falava, nossa, e agora? O que eu posso fazer? Hoje, então, minha carreira mudou totalmente por causa da SBPT, né? Hoje eu tenho meu próprio centro de treinamento, até inspirado em você, Gil, que chama Instituto TS de Treinamento. Então, a gente está outro patamar agora, né? A gente está guiando, batalhando, mas sempre em busca da melhora. Perfeito, parabéns, cara. O que você descobriu na sua jornada profissional que você não imaginava que existia? A procura do método, né, foi o mais difícil. A procura de você ter um método que a gente procurava, né? A gente procurava o conhecimento, arrumava ter ferramentas para trabalhar com seus alunos, porém a gente ainda não estava caminhando no método, né? E a SBPT me ajudou isso bastante, me tornou um profissional mais capacitado. Por quê? Eu passei a trabalhar com contratos, que eu não trabalhava com contrato. Eu tive um trabalho de marketing com a Almeris muito bom, mudou tudo. O Gil, esse trabalho do coach, né? Esse trabalho humano, você trazer, conversar bastante com seus alunos, saber o porquê, o para quê, o para quem. Então, a partir dali, minha carreira realmente mudou. Eu tive muitos percalços pelo caminho, né? Era desde a época da graduação, profissionais já falavam, não, você vai formar educação física não dá dinheiro, para com isso. E foi mudando, né? As coisas mudaram, graças a Deus. Você falou contrato, método e vendas. Uma coisa que a gente identificou rapidamente. Só para quem não conhece a SBPT, a gente tem a certificação 1, galera, que tem como foco exatamente despertar em vocês esse passo profissional, que é ir usando, que não é de uma maneira engessada, é usando a sua história, a sua jornada. E quando eu perguntei para o Tomás o que ele se deparou que ele não imaginava existir, ele já trouxe aí um lado que é uma postura profissional para, dessa forma, conseguir galgar passos de sucesso. Verdade. Aí veio a pandemia. E ele tinha um projeto, ele tinha um plano, que a gente está aqui falando, o que ele fez do limão uma caipirinha? A pandemia... Se eu estiver errado pelo teu áudio, você me corrige, hein, meu irmão? Ela te derrubou e você levantou, certo? Certo. Fala para nós sobre isso. Foi isso. Exatamente isso que aconteceu, porque no nosso último congresso, em 2019, o último congresso presencial, você falou bastante sobre o training group, o small groups, né? E eu saí daquele congresso falando sobre small groups junto com o professor Alexandre Machado, falando sobre o HIIT Bodywork, que é uma metodologia que trabalha só com o peso do corpo. Falei, cara, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu vou conseguir alçar voos maiores, vou montar o meu estúdio e juntar essas duas metodologias, o small group e o treinamento com o peso do corpo. Chegou março, falei, nossa, agora é hora de abrir, estou abrindo meu estúdio e tal. Pandemia. De 20 alunos que eu tinha presencial, fui para 4. Aquele período que eu falei, vou começar agora a trabalhar com small groups. Não podia, por causa do distanciamento social. Em Campo Grande não foi tão cruel assim o começo da pandemia, porque as academias continuaram abertas, né? O CREF, junto com o Giovanni, que também está acompanhando
ao prêmio de Centro-Oeste. Então, ele é um dos conselheiros aqui do CREF. A gente conseguiu deixar academias abertas como serviços essenciais. Porém, muitos alunos ficaram com medo, não queriam mais sair de casa, né? Só não queriam sair de casa, então a trabalho de um small group que eu queria não deu e o instituto ficou fechado. Falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Pandemia. Não tinha nada para fazer, eu tive que ir para procurar a parte online. Então, com essa metodologia, trabalhando com o peso do corpo, eu consegui ainda dar aulas trabalhando com os alunos, mantendo de forma online, fazendo só com o peso corporal. Então, lá no meu instituto, como a gente conseguiu deixar, a gente ficou parado 2 semanas, depois voltou. Só que foi só trabalho individual, só treinamento personalizado e também um por horário e tinha com 4 alunos só. Então aí já começou a apertar as coisas, né? A gente tinha uma receita de 2x, passou para menos x e os boletos não pararam de chegar. Sim, e aí você entrou num ponto. Vem a pandemia, você sai de 20 para 4 alunos, né? Quer dizer, quase zero, né? Quase zero. Quase zero. Qual foi o primeiro pensamento que passou pela sua cabeça? Carlos, nossa, primeira coisa que tudo, eu usei aquele vídeo que o Tadeu fez, né, falando, não, esse é o momento de você apoiar os seus personal, pelo menos para tentar marcar, deixar horários reservados. Mandei para alguns alunos, alguns responderam, alguns chegaram a depositar metade, outros davam uma quantia X. Falei, cara, pelo menos eles vão me ajudar nesse período. Porque ninguém acreditava que ia ficar mais de 1 ano, né? Então, aí no segundo mês, terceiro mês, nada de voltar. Os alunos falam, não, Thomas, melhor ficar em casa. E os que pararam, né, os que continuaram, os 4 continuaram, eu comecei a atender no instituto. Aí que veio um outro trabalho, aí que eu comecei a trabalhar de uma outra maneira, né? Tá. Então, legal. Olha só, você me contou o que você fez. A pergunta minha é, qual foi o primeiro pensamento que você teve quando você viu de 20 para 4 alunos? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque a galera vê uma história de sucesso, ela vê assim, sucesso estampado aqui. Aqui atrás, brother, tem vários outros tipos de comportamentos, inclusive os negativos, que não são ruins, eles fazem parte de uma vida real. A frustração, a tristeza, o desespero, eu falo, não vai dar certo. Você já foi buscar uma solução, mas eu gostaria que você compartilhasse conosco qual foi o pensamento que você teve quando falou, e aí, de 20 para 4? Eu pensei em vários tipos de palavrões diferentes, né? Pensei em vários tipos de palavrões. Falei, fudeu. Pode falar. Falei, fudeu, e agora? O que eu posso fazer? Dentro desse vídeo que eu usei do Tadeu, eu mandei para eles, cara, ou vocês me ajudam, eu vou ter que virar Uber. Não desmerecendo quem trabalha com Uber, né? Você falou isso? Peraí, você falou isso? Falei. Sensacional. Tem gente sincero. De prova aí, fui sincero, falei, cara, eu vou ter que procurar outra coisa, não tenho o que fazer. E foi desse jeito, falei, fudeu, vou ter que trabalhar de Uber, não tenho, eu tava com vários horários livres, né? Eu falei, cara, não tenho o que eu fazer. E aí, em que momento você falou, não, vou tentar algo diferente? Que horas que você se levantou para... Eu acho que o momento que mudou mesmo essa derradeira na pandemia foi quando eu fui contratado pela Gillette. Eu fui um dos profissionais escolhidos pelo Brasil, acredito que foram 500 profissionais no Brasil inteiro, contratado pela Gillette para ministrar aulas online. Então, quando eu fui para a Gillette, eu comecei a ter uma maior destaque, né? Eu falei lá nas academias, eu ainda estava dentro de umas academias, falei, cara, estou dando aula para a Gillette, uma empresa multi-internacional, então as lives começaram a me dar uma outra visão, né? Falei, posso trabalhar com live, posso tentar criar um produto online, e ela me ajudou bastante. Foi ali quando comecei a trabalhar com parte online definitivamente, que a Gillette me ajudou bastante, né? Ela pagava você e os profissionais para dar aula e foi muito legal. Foi um divisor de águas. O que você fez para manter o otimismo quando se deparou que a pandemia parecia que não tinha fim? Cara, o otimismo veio de dentro mesmo, veio de dentro. Eu passei a acompanhar mais ainda as lives, né, de todo mundo, a da SBPT principalmente, você e o Tadeu dando aquele gás pra gente. Então eu tentei tirar forças, realmente eu tive que tirar forças que eu não imaginava que ia ter para dar uma virada na minha vida, na minha carreira, porque eu falei, cara,
ou eu dou as casas e tento fazer tudo que eu tenho que fazer, ou eu vou ficar aqui chorando. Chorando não paga boleto. Então eu fui lá e consegui. Galera, é interessante esse bate-papo. A Daura está falando aqui. Quantas pessoas passaram a também dar aula online? E uma coisa que alguns tinham uma certa resistência. Sim, eu era um deles. Percebeu que era o que tinha. Ou você fazia isso, ou você não tinha outros meios para aplicar as aulas. Eu era exatamente um deles. Eu tinha esse preconceito, porque eu gosto desse trabalho mais individualizado, esse trabalho do contato realmente com o seu aluno, de você ajudar ele a falar lado a lado. E na internet geralmente não tem isso, né? Mas a gente conseguiu trabalhar, mudar método para se reinventar. E aproveitando que eu iniciei aqui falando na live, eu falo que a gente nunca sabe qual é o momento da informação que vai salvar a nossa missão. O que você viu aqui, Tomás, na live que fez diferença? Quais foram os 2 pontos mais importantes aqui que você descobriu ou que reforçou algo que você já fazia? Porque tem uma situação, galera, que assim, inúmeras vezes, ver o que a gente já sabe é ótimo, porque dá segurança por saber que estamos fazendo o que tem que ser feito. Verdade. Você realmente foi uma das minhas maiores inspirações, porque você, assim, obrigado, como a gente conversou lá na certificação nível 2, realmente se reinventou, né? Mudou o seu produto online. E eu te acompanho muito, eu sou seu fã, Gil. Obrigado. E obrigado. Quando a recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Via você falando sobre a parte online, foi o que realmente acendeu mais uma chama em mim, né? Eu via como você trabalhava, os exercícios, a metodologia. Então, a partir da metodologia que eu já trabalho, que é o HIIT Bodywork, eu trouxe para colocando os meus métodos, as minhas palavras, o que eu falo com meus alunos, para colocar nesse produto online, né? Então, eu consegui chamar mais pessoas, né? As pessoas falavam, tá numa pandemia, não posso sair de casa. Eu posso treinar dentro de casa com um método seguro, um método baseado cientificamente, que está ajudando muita gente. A gente vê aqui, galera, uma turma que eu sei que é do conselho, que é do congresso, perdão, tá? Que é dos membros, a Fátima dizendo que se adaptou, o Massinha falando que se adaptou, que correu atrás. Eu acho que a grande cutucada que nós aplicamos em vocês é isso, né? O despertar para a busca, pela tentativa, faça acontecer. Eu vou fazer uma pergunta para o Tomás, e eu vou compartilhar uma experiência que eu tive também. Mas antes disso, Tomás, qual foi a sua maior conquista até agora? A maior conquista, eu acredito, tenha mantido o Instituto aberto. Foi ter mantido o Instituto aberto. Aqui no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, a gente conseguiu ter as academias abertas, funcionando. Mostrar realmente para os alunos que o exercício físico ele é muito mais saúde do que estética, né? Quando eu vendo o meu produto, eu falo para eles que vocês vão ter uma alteração fisiológica, metabólica, mas tudo parte da sua saúde. A estética realmente é somente um brinde que você vai ganhar, né? Então a gente minha conquista, manter o Instituto aberto, sair de 4 alunos para voltar. Hoje eu estou com 22 alunos de maneira presencial. Eu tive 20 alunos num programa online que eu tive de 21 dias. Então, cara, foi uma virada de jogo. Hoje eu acredito que eu esteja melhor do que antes da pandemia. Ótimo. Olha o Naná também dizendo que está com o trabalho dele 100% online. Agora tem uma outra pergunta, brother. Qual será a sua maior conquista? Qual será? Eu quero escalonar o meu serviço, né? Eu quero deixar esse plano 21 que eu trabalhei vendendo automático, vendendo sozinho, e também procurar outros meios de deixar lá no YouTube, deixar no Eduz, tentar isso aí, escalonar o serviço. Quer escalar o trabalho. Isso. Quer escalar o trabalho. Beleza. Agora eu vou fazer a pergunta-chave, galera. Prestem atenção, essa é a pergunta mais importante. Oi? Aí. Voltou. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar o microfone aqui para melhorar. Voltou? Aí, voltou. Alô?
Voltou. Boa, desculpa, galera. Deu um pauzinho aqui no celular. Isso foi um aprendizado que eu tive. Depois que você conquistar a sua maior conquista, o que vai fazer? O que eu vou fazer? Pergunta difícil, hein, Gil? Muito. Difícil. Não, então, eu sempre penso que eu sou um daqueles profissionais que gosta de colocar a mão na massa, né? Então, eu não acredito que serei daqueles profissionais que terei o produto vendendo já automaticamente e parar com tudo. Viajar o mundo é uma ideia. Eu quero conhecer o mundo junto com minha namorada. Então, é uma das minhas missões. Pensa nisso, tá? E depois que eu conquistar o que eu queria, o que eu vou fazer? Por que eu tô falando isso, galera? Porque em 2010, quando eu fui reconhecido pela Sociedade Brasileira de Personal Trainers como um trabalho com excelência, eu coloquei uma nova meta, que era ser reconhecido como um dos maiores profissionais do Brasil. E aí, em 2014, nós fomos reconhecidos com uma placa que o Tadeu iniciou um projeto de excelência. Nós somos a primeira academia do país, né? E eu falei pro Tadeu, mostrei um vídeo tosco, ridículo, dizendo, cara, aí eu coloquei uma outra meta, que eu queria ser um dos maiores programas de treinamento online do Brasil. E aí as coisas continuam. O que eu quero dizer com isso? Para o Tomás, a gente está aqui também para ajudar o Tomás, a gente não está aqui só para aproveitar do tempo dele. O que nos mantém na busca da excelência é ficar longe do bom. Tá, beleza, conquistei. Qual é o próximo passo? Sim. O que eu... Tem uma coisa que... Por que eu tô querendo dizer isso? Cara, ele tá galgando passos. Qual vai ser o próximo degrau depois que ele conquistar o que ele queria, a sua maior conquista? Sim, uma das coisas que eu aprendi com a CBPT é sempre ter planos, né? Sempre ter planos e metas. Então, curto prazo, eu quero estar entre os melhores do Brasil novamente. Esse é é o meu sonho. E aí fala, ó, o que fazer parte desses finalistas representa para sua vida? Você já é o top 10 da sua região. Você está entre os top 10, certo? Ó, galera, tá? Tomás aqui é o top 10 da região dele. O que representa isso para você? É sempre uma honra e um privilégio enorme estar entre eles aí. Como o Tadeu fala, né, o status é um meio de sobrevivência e... Para mim, estar entre os melhores é o que move a minha carreira. Eu quero sempre estar entre os melhores personal trainers do Brasil. Então, é o que eu procuro. A longo prazo, eu quero... Esses alunos que eu sempre tenho são fidelizar, manter eles e conquistar novos públicos. Conquistar os públicos em geral. Ô, Tomás, olhando para o seu... Eu não quero que você cite o erro, tá? Olha para o seu maior erro profissional. Realmente eu não quero que você cite. O que faltou para isso não acontecer? Realmente, o que acontece? Eu tenho um grande problema em fazer novas amizades. Aqui na minha região, a gente tem vários profissionais trainers. E eu sou amigo de poucos, sou próximo de poucos, né? Então, quando você, aqui, pelo menos em Campo Grande, o que acontece? Se a gente não é amigo do povo certo, eles começam a te queimar. Então, quando você começa a ter um destaque, você acaba virando vidraça. Aí, acabou que aconteceu vários percalços na minha carreira, né? Amadurecimento, olhar e continuar. Sabe por que eu fiz essa pergunta, galera? Quando a gente se depara com a história de sucesso, o Tomás falou uma coisa importante: você se torna uma vidraça. Ninguém se importa com quem caiu, se importa com quem está à sua frente. As pessoas querem correr atrás do corredor que está na frente, o que está para trás não interessa. E o Tomás
tá aí galgando os passos de sucesso, os passos de jornada profissional. E para isso, a decisão, presta atenção no que eu vou falar, galera, a decisão de continuar o trabalho com excelência envolve escolhas. Entre elas, as pessoas precisam ter em mente que ser amigo não significa que você tem que conviver. É como eu aprendi com um amigo, perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia. Perdoar é você olhar para o erro que aconteceu ou para o que aconteceu na sua vida e simplesmente entender que aquilo não te afeta mais e que você deseja o bem para o outro lado. Então, nessa jornada profissional, galera, eu gostaria que o Tomás reforçasse agora um pouquinho mais sobre o quanto estar participando do prêmio ajuda ele na conquista do sucesso, porque sucesso é fazer pelo outro, não é o que você tem, é fazer pelo outro, tá? O quanto isso ajuda ele. Por quê? Tem uma coisa que eu queria despertar em vocês hoje, galera. A pergunta que eu fiz para ele, qual foi a sua maior conquista e o que vocês vão fazer depois com a sua maior conquista, serve para todo mundo, não é só para o Tomás. Tomás, fala um pouquinho sobre essa força de você buscar o prêmio. Realmente, eu tenho essa mentalidade de campeão, né? Até um dia que a gente brincou na live, falando sobre o Thomas Plummer, falei, que o nome dele ajuda, né? Todo Thomas é foda. Então, boa, é verdade. Eu tenho essa mentalidade de querer ser o melhor. Até minha namorada brinca que até a gente estava jogando Uno ontem, eu quero ganhar tudo. Eu quero ganhar Uno, quero ganhar para o ímpar, quero ganhar no videogame. Então, estar participando desse prêmio realmente é uma outra vertente, né? Você estar entre os melhores do Brasil ajuda muito. Aqui na minha região a gente consegue trabalhar isso de uma maneira bem específica. Você muda todo. Eu tenho uma turma que falou para mim, eu só fechei com você porque quando você se apresentou, você falou que você tinha sido top 15 do Brasil em 2019 e 2020. Então, aqui realmente me ajudou muito. Então, alavancar minha carreira parte a partir de eu querer ser o melhor da SBPT. Representar, né, a SBPT entre os melhores personal trainers do Brasil. Cara, você está entre os melhores personal trainers do Brasil, tá? Fique claro. Não é a primeira vez que você fica entre os melhores, hein? Não é a primeira vez. Lembre-se disso, tá bom? Suas palavras finais, Thomas. O que você gostaria de deixar? Qual é o seu legado para essa turma aqui? Eu quero falar para todos os profissionais de educação física que acreditem em você mesmo, acreditem no seu método, acreditem que você realmente, a nossa profissão é uma área da saúde, a gente pode mudar vidas a partir desse exercício físico. Então, mas para você chegar a um outro patamar, você se transformar em uma outra pessoa, você tem que fazer coisas que você não fazia antes. Então, você precisa se reinventar. Então, não pare, continue sempre se especializando e a SBPT pode te ajudar a alcançar voos bem maiores. Galera, foi sensacional. Obrigado pela presença de todos aqui hoje. Só tinha fera, galera. Eu realmente, você me diz, galera, o Jeff, Rodolfo, Mauro Ghiseline, o Douglas Tessaro. Galera, beijo no coração. Obrigado pela oportunidade. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Só para vocês verem como eu valorizo tudo isso, eu tenho uma consulta médica daqui 25 minutos. E o mais importante disso é saber que quando a gente planta uma semente no coração de vocês, essa semente reverbera ao redor da família, como colocaram aí, nos pilares da vida pessoal de vocês. Como a gente já conversou várias vezes aqui, eu e o Tadeu falamos muito, não existe vida pessoal separada da vida profissional. Somos um ser só. E tudo que a gente faz, galera, todas as nossas decisões e escolhas interferem na conquista dessa jornada. Então, um grande beijo no coração de vocês. Tomás, parabéns. Obrigado pela oportunidade. Você está entre os melhores, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Vem, toca lá no coração. É nóis. Beleza? Beijo, galera!
Obrigado, Até, tchau, tchau. até terça. Valeu. Tem mais. Obrigado.